que elas têm em comum são relacionamentos problemáticos, né? No geral, essas mulheres estão... Eu divido em dois momentos, assim, em dois perfis. Aquela mulher que está há muito tempo casada, os filhos criados praticamente, e ela se percebe sem identidade, sem utilidade. Ela olha para trás e pensa, o que eu fiz da minha vida? Né? Eu me dediquei a cuidar dos filhos, do casamento, e agora? Quem sou eu? Né? Então, fica esse vazio existencial, essa busca, né, pelo sentido da vida. Então, e no que elas conhecem a minha história, elas querem se aproximar para se inspirar, né, para poder encontrar também o caminho delas. Entendi. O outro perfil de mulheres são as que estão em sofrimento também, muitas passando pelo que eu passei, na questão da frustração, dessa quebra de expectativa, né, de achar que o casamento vai salvar. Então, tem muitas que eu encontro que são eu no passado, né? Já passei por isso. Já estive no lugar delas, né? Mulheres que estão presas em relações de codependência, né? Que embora tenham a consciência de que a relação é doentia, ela não está conseguindo sair porque já está com a autoestima completamente estraçalhada, ela está sem imunidade, sem autonomia para poder tomar o norte na vida. Então, são mulheres que estão buscando socorro. Assim, me ajuda a sair disso aqui, ou o que fazer para dar sentido à minha vida. Ainda há esperança para mim, Ivonete? Então, eu escuto, assim, basicamente é isso, resumindo isso. Tem uma coisa, todo mundo tem as suas questões, seus medos, suas inseguranças, uns mais, outros menos, até por conta da criação, do lugar onde você vive. Uhum. Todas as vezes que eu busquei um amparo no outro, não relacionamento, mas, por exemplo, vamos supor que eu seja uma seguidora tua, tô num casamento ruim, e eu encontro na Ivonete palavras de força, de decisão, de inspiração. Porém, por mais que a Ivonete dê essas pílulas diárias de reforço, de ajuda, de tudo, no fim, quem vai levantar do sofá, quem vai dar o primeiro passo, quem vai, sei lá, vai porta fora rumo à felicidade é a própria pessoa. Sim. O que você acha que falta para as pessoas para elas terem a consciência de que a pessoa que vai salvá-la, até mesmo de um casamento infeliz, é a pessoa que ela olha no espelho todos os dias? Falta a pessoa acreditar nela mesma. Como eu sempre digo, minhas pacientes, às vezes eu estou atendendo elas e eu olho, às vezes elas se sentindo um ninguém, se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Uhum. Eu fico pensando assim, eu só queria por um instante ter a capacidade de fazer com que essa mulher se percebesse da forma como eu a percebo. Porque é uma mulher grandiosa, gigantesca na minha frente, se sentindo uma formiguinha. Então, o que falta? Falta a pessoa entrar em contato com essa força que ela tem, com esse poder de transformação, com essa capacidade de reescrever a própria história. Vou só afastar um pouquinho aqui que está pegando na câmera. Tudo bem. A partir do momento em que a gente entra em contato, que a gente se apropria dessa força que a gente tem, que todos nós temos, a coisa muda de figura, Yuri. Uhum. A coisa acontece. Você sai do papel de vítima e você assume a autorresponsabilidade pela tua vida. Você para de falar assim, mas fizeram isso comigo. Você se pergunta, mas por que eu permiti que fizesse aquilo? Essa pergunta que muda a tua história. Você está na situação ali que está sendo humilhado o tempo todo, não tem mais que perguntar por que o outro está fazendo comigo. A pergunta é, por que eu continuo permitindo isso? Por que eu não saio disso? Por que eu não estou reagindo? Porque as pessoas, às vezes, quando a gente é pequeno, a gente não permite muito que as pessoas folguem com a gente. Quando a gente é criancinha, 6, 7 anos, se alguém dá um tapa, exceto se a pessoa já tiver um pequeno trauma, mas a intenção é que você dê um tapa de volta, você empurra, você saia dali. Você chora, sai gritando, você reage. A gente perde a capacidade de reagir por acreditar que nós temos algumas amarras, na minha opinião, amarras invisíveis. Uhum. É como se fosse assim, uma coleira invisível. Tem uma foto muito emblemática, eu já falei aqui com os 2 psicólogos que vêm aqui, é a foto do cavalo. Você já deve ter visto essa foto. O cavalo amarrado numa cadeira de plástico. O elefante também amarrado. Amarrado num toquinho de nada. Um elefante, se ele der um espirro, ele sai daquilo ali. O cavalo, se ele quiser sair galopando e levar a cadeira embora, ele vai. Sim, sim. E eles ficam numa jaula imaginária. Condicionados, né? Aprisionados. E aí eu vejo que, claro, a gente tem que ter um mínimo de equilíbrio emocional. Hoje eu tenho um equilíbrio X, que há 10 anos, 15 anos atrás eu não tinha. Uhum.
Então, por exemplo, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, recentemente. Por exemplo, eu era concursado, saí para viver do meu sonho, viver das coisas que eu faço e do podcast. Foi difícil pra caramba. Só que foi uma decisão que eu tomei porque eu cansei de perguntar para as pessoas a opinião delas sobre isso. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É como se eu esperasse A validação. que a validação e a condução da pessoa. Não, Yuri, deixa eu pego na sua mão e vou decidir por você. Não, cara. Nada acontece assim. O que você acha? muita informação. Calma aí. Você perguntou o que eu acho sobre a questão da pessoa perceber que a tomada de decisão, e não apenas a tomada de decisão, mas a execução daquela decisão, vem de uma coisa muito pessoal. Vem de uma decisão muito pessoal e nada vai realmente salvar você, entre aspas, né? Sim. Ninguém vai te salvar. Essa ideia do outro te salvar é o caminho mais curto para se decepcionar e se frustrar. Né? Sim. E essa coisa, você falou que ficou perguntando, né, pedindo opinião para para outro sobre o que fazer. Quando a gente pergunta demais, a gente quer ouvir aquilo que acolhe o nosso medo. No fundo, a gente não quer se responsabilizar. Exato. Porque se deu certo, bacana. Se deu errado, foi o fulaninho que me aconselhou, né? Ele é mais velho que eu, mais experiente, né? Então, você tem em quem colocar a culpa, né? Sim, então tem que ser muito corajoso. E falar muito macho, não. Tem que ser muito mulher, muito homem, né? Tem que ser valente. Tem que ser muito valente para poder assumir o ônus e o bônus das suas escolhas, né? E tem que saber que vai ter perda, vai ter ganho, né? Mas é aquela questão de perguntar assim, o que eu quero? Eu estou disposto a pagar esse preço aqui? E se der errado? Tem um plano B? Tem um plano A? Você tem que avaliar tudo. A vida é sua, as escolhas são suas, as consequências serão suas, né? A colheita será sua. Exato, a colheita do que você plantar. Se você não plantar nada também, você também não colhe nada, né? Também tem essa questão.